Gravando, pessoal, agora essa parte de tira dúvidas da aula da manhã do dia 29 de setembro e tudo com vocês. Deixa eu botar aqui em galeria para ver todos. O pessoal que quiser abrir aí a câmera, para enxergar um pouco vocês aí, fiquem à vontade. Dúvidas? Não tem dúvidas, como dizia meu capitão lá no quartel, então nós temos dívidas. Não dá Tá, nem vou fazer a primeira. Tá. Tá fazendo o trabalho agora dos princípios e um conceito que faltou, e tanto que realmente faltou porque nem procurei, não achei nas tuas aulas, foi o que seria, e aproveito para dar exemplos, a especificidade na ativação muscular. Eu gostei da parte do de exemplos. Espera aí, eu só entendi ativação muscular. O que é mesmo? Aquele conceito de especificidade, lembra que tu divide em cinemática, metabólica e ativação muscular? Sim, Daí na exatamente. ativação... Eu entendi a pergunta, e é realmente uma parte que a gente fala, esse semestre, inclusive, eu não falei, tá? Eu passei meio reto e os monitores ali responderam alguma coisa no fórum e tal, e aí sim, eles abordaram muito bem, até tem uma boa resposta ali também. Mas assim, ó, exemplos, tá? Bom, para começar, a especificidade neuromuscular vai indicar que os padrões de ativação, na forma mais complexas ou simples, elas têm que obedecer aquilo que tu está treinando, né? Um exemplo disso é a corrida em piscina funda mesmo. Agora que a Amanda comentou, eu vou puxar. Né? Tem um trabalho de congresso de um time de fisiologia que é dos mais importantes da área do exercício, que a Amanda conhece, claro, como ela é da biomecânica, ela deve conhecer um trabalho de congresso, né? Que é coisa bem simples, o cara decorar todos os trabalhos de congresso sobre qualquer assunto, né? Então ela deve lembrar. Eu vou dar uma dica do congresso do ISB de 97. Ah, tô brincando. Mas tem um trabalho lá, é do Torstensson e Nilsson, tá? Que é um grupo dos escandinavos, assim, muito forte, que eles vão estudar os padrões de controle, depois eu nunca achei esse artigo publicado, sobre a corrida em piscina funda, achei só em congresso, tá? Então, era o exemplo que a gente dá em aula mesmo quando tem um pouquinho mais de tempo. Esse semestre eu tirei, então vou dar agora, tá? O exemplo simplesmente é isso. O que eles viram é que a corrida em piscina funda, ela não tem uma fase que é super importante, que é o alongamento e encurtamento. Tu não tem ali o pé chocando contra o solo, exatamente, então tu não vai ter esse movimento. E aí eles viram lá, é um padrão contínuo, né? Tu tens, por exemplo, os flexores plantares ativando todo o tempo, ele funciona como uma espécie de uma pá, né? E flexão plantar ali extrema para fazer essa resistência para tu poder ativar. E depois tu relaxa um pouco lá durante o balanço e tal. Então eles mostravam um pouco esse padrão de ativação, era um resumo, né? Então não dava muito tempo. Mas esse era um exemplo de como pode mudar bastante os padrões de ativação. Isso aí nos ajudava para entender, por exemplo, eram as questões de fadigas. Tem um corredor numa prova em que tem fadigas musculares, é perigoso tu pensar em treinar eles dentro d'água todo o tempo, obviamente, porque as ações musculares são diferentes. Então, em algum ponto, isso pode trazer alguma falta de transferência, né? Ou seja, falhar na especificidade. A resposta disso não se sabe qual é. O que se sabe só é o que eu fiz lá, que é 8 semanas dá certo para corredor. Agora, tem que cuidar com isso. Tá? Esse é um exemplo de coisas que eu tenho que cuidar. Então, os saltos mesmo, que eu comentei, é outro exemplo. Né? Eu dei aquele exemplo de um artigo do BRL que nós recém publicamos na Strength and Condition, que mostrou que deu boa correlação lá os squats com saltos de bloqueio. E aí eu mostrei até que o salto em bloqueio hoje está sendo feito com um ângulo do joelho mais semi-estendido por uma questão tática, né, de jogo. Tudo isso tem a ver com padrões de ativação específicos, que é também amplitude dependente, digamos assim, né? Então, eu tenho que cuidar com isso. Assim, em prática, eu tenho que treinar muito parecido com o que eu faço lá. Então, se eu vou treinar squats, vou treinar treinamentos isométricos para me dar uma base, é importante que eu treine de forma, não todo o tempo, mas pelo menos quando eu for trabalhar específico, eu vá para essas zonas, né? Das ações que eu preciso fazer. Né? E isso são tudo exemplos de padrões de ativação que são específicas, que tem a ver com a especificidade do treinamento.
Tá? Lembrando que a especificidade do treinamento, embora o conceito seja aquele do movimento, né? Tem que ser algo parecido com, mas não é apenas movimento, né? Ele tem a ver também com essas dimensões metabólica, cinemática, que sim é movimento nesse caso, e neuromuscular. Resumindo um pouco. Essa pergunta. Isso, vamos deixar os outros. Vamos ver, se não tiver perguntas, eu vou escolher um voluntário. Voluntário. Pensar. Amanda! Não sei porque ela já está rindo. A questão ali que tu falou agora no final da aula de superaquecimento de tendão. Em humanos, isso ocorre provavelmente também. O que teria para melhorar, tipo, para não acabar acontecendo lesões e tudo mais? Não, tem, assim, tem adaptação normal, né, que é a questão, por exemplo, aclimatação, tá? Provas que são feitas em temperaturas quentes, por exemplo, tu tem toda a questão da hidratação, por exemplo, que tu tem que cuidar um pouco mais, mas tem treino mesmo. O sistema termorregulatório, ele também se adapta, né, para essas condições. Por isso que eles, em parte, respondem pelos ajustes que os caras têm ao longo dos dias, né? Tu vai fazer uma prova num ambiente quente, se tu nunca treinou no ambiente quente, tu vai sofrer muito mais, tu tem muito mais chance de superaquecimento. Então, um treinamento normal mesmo, sem muita... Isso pode te ajudar, aliado a coisas agudas, né? Que é se hidratar mais mesmo, estratégias de resfriamento, mas que são sempre discutíveis, né? A gente tem experiência. Eu tive um colega, uma vez estava no meio da maratona lá, se jogou o copo nos peitos, teve um choque térmico, né? Então tem que cuidar um pouco com as estratégias. Eu passei, ele estava de 4. Eu fazia a rústica de Porto Alegre, na verdade. Eu fui remador, bem meia boca, assim, mas o meu treinador lá, ele fez isso 2 anos que eu fiz, né? Eu era atleta ali, o metido atleta. E aí ele nos botou a correr a rústica de Porto Alegre. E aí não era maratona mesmo. O meu colega esse estava correndo a rústica, que era fez 9 quilômetros, outra vez 11, né? O nosso treinador mandava correr, assim, era como treinamento, bem louco. Aí o cara foi lá e se jogou isso, era um dia muito quente naquele dia da maratona, deu uma casualidade, e ele decidiu se resfriar jogando isso e teve esse choque aí, que a gente não entendeu até hoje. Então tem que ter um cuidado, assim, com essas estratégias, assim, né? Mas tem o vapor, né, nas provas, tem aquelas coisas que ajudam um pouco nesse superaquecimento. Não é limitante mesmo no ser humano, não é uma coisa gritante como nos animais mais velozes, nos felinos, né, que são os mais velozes, ou cavalos, tá? Não é assim, porque não chega a ponto de morte, nada grave, né? Mas e o que tem a adaptação normal de treino, né? Tá ligado como estratégia a mais, assim. Acho que é isso, né? Obrigada. Nada. Tem um estudo do professor Minetti, agora ele está com isso aí, né? Ele botou termógrafo nos tendões de cavalos de corrida e tal, e eles estão estudando isso, porque isso é limitante mesmo. Quem é treinador de cavalo sabe, né? Que aí, nesse caso, eles têm que cuidar muito disso aí e tal. E aí estão estudando com o termógrafo junto, essas questões, né? Mas lembrem disso, né? O nosso corpo tem esse sentido da energia, né? A energia vai para algum lugar. Em boa parte vira calor, né? E aí a gente tem essa questão do controle da temperatura corporal, né? Uma outra aplicação disso também, a gente vai ver depois lá em flexibilidade, mas as propriedades viscoelásticas, elas também funcionam com calor. Não foi o que a Amanda perguntou, mas eu sei que tem relação com isso, então vamos falar um pouquinho. Então, por exemplo, tem isso também. Então, músculos e tendões mais aquecidos, eles vão aumentar muito a sua capacidade de produção de força e diminuir a viscosidade passiva, digamos assim, tá? Isso é tendencialmente que acontece, até com os líquidos também, né? Que tem essa tendência de escorrer, que seria a ideia da viscosidade, né? Tem uma função com a temperatura, né? Tá? Então, de novo, quando a gente faz o aquecimento, um bom aquecimento também ajuda nisso.
E, ô Soro, eu tenho uma pergunta. Relacionado, sim, à musculação, essas propriedades viscoelásticas, elas podem ajudar ou atrapalhar? Porque, às vezes, eu ouço muito de pessoas que têm que fazer um movimento mais controlado, mais cadenciado, ou às vezes, assim, na prática, eu percebo que eu consigo fazer mais repetições, eu consigo ter um trabalho maior se eu utilizo mais essa capacidade de armazenar energia e tal. Sim, tem várias. Olha só, não, a tua questão é bem interessante, né? Agora tu falou desse último exemplo teu, eu lembrei de um exemplo que eu não sei se eu estou repetindo, mas no quartel eu mesmo usava, que era o seguinte: o máximo que eu fiz de barra na minha vida foi 13, tá? Não é nada demais, mas 13 já é bastante, né? Padrão exército, assim, decente, né? Não, mas qual era minha estratégia, tá? Quando eu fazia lento, controlado, eu fazia em torno de 9 ou 10, foi o máximo que eu fiz na minha vida. Fazer 10 barras no quartel é quase que obrigatório, então eu não fazia, eu fazia no limite ali do mínimo. Mas assim, mas eu tinha uma estratégia. Quando eu começava muito intenso, aí eu começava saltando, assim, minhas primeiras 2 barras iam quase no umbigo, assim, muito rápido, totalmente. E aí eu fazia 13 nesse caso. Eu tinha, de algum jeito, eu conseguia fazer mais com essa estratégia louca. E o tenente não podia fazer nada porque eu obedecia a regra. Eu estendia completamente e passava com o queixo, passava bem mais nas primeiras, né? Depois mantinha. Mas ali tinha uma energia elástica sendo utilizada de algum jeito, tinha alguma. Eu estava usando esse esquema. Agora, o que tu falou é uma coisa importante, né, gente? A tua pergunta geral ali mais no início, né? A viscosidade com treinamentos de força, etc. Tu precisa ter também uma certa rigidez ali estrutural, né? E até assim, eu vou falar de uma variável, que é a rigidez, que o pessoal trata muito, que é uma resposta da viscosidade. Tá? Se eu tenho mais viscosidade, eu aumento a rigidez, no caso. E com calor, eu vou diminuindo a rigidez. Isso serve para ações rápidas. Mas claro que eu tenho que ter um ponto ótimo, né, gente? Eu dou o caso assim dos contorcionistas, né? Ou os atletas, o pessoal do balé, o pessoal que faz alguns padrões de movimento em amplitude muito grande. Muitas vezes eles têm instabilidade articular, né? Eles têm a lassidão, eles têm eles não conseguem produzir às vezes gestos muito rápidos por causa dessa falta dessa rigidez estrutural, né? Então, a tua capacidade de transmitir as forças do nível muscular para o organismo, que é a história da transmissão, né, que eu estava falando com o Gabriel antes, na pergunta anterior, ali se perde, né? E tu vê isso com, por exemplo, os valores de taxa de aplicação de força lento, né? Por causa também disso. Tem uma baita correlação em casos graves, né? Quando é grupos mais homogêneos, assim, não tem tanto, né? Mas isso tem. Um exemplo disso também é o caso dos corredores meio fundos e fundistas. Um estudo clássico lá da escola britânica de treino mostrou o seguinte: isso era anos 90, se não me engano, ou início de 2000, mas não passava disso. O que eles fizeram? Eles fizeram análise de economia de corrida desses caras e flexibilidade no teste mais simples que a gente tem lá, o sentar e alcançar, e ver toda a questão da loja ali posterior e tal, né? E o que eles viram? Eles viram uma correlação inversa, que era o seguinte: os caras menos econômicos eram os que tinham mais flexibilidade no teste, né? E isso chamou a atenção, porque eles faziam uma relação que, Matheus, tu comentou um pouco, assim, parece que para algumas coisas tem que ter muita flexibilidade, começa a virar uma verdade, porque tu tem que diminuir rigidez como se fosse sempre bom, nesse caso, né? Mas não é assim, né? Nesse grupo ali, e aí a gente tem que lembrar, eram corredores do atletismo, né? Que eu digo que são caras que treinam muita flexibilidade, né? Quando eu fui trabalhar lá com o Léo Ribas há muito tempo, lá no final lá dos anos 90, eu me lembro que os caras ficavam sempre no início do treinamento em torno de 30 minutos alongando. Ou seja, aquilo que eles estavam fazendo ali não era alongamento, aquilo ali era um treino de flexibilidade bem forte, né? Pegava o colchonete e ficava ali um tempão. Faziam, às vezes, um aquecimentozinho antes, iam para lá e depois começava a sessão de treino.
O que a IAAF vai determinar a partir desse estudo e de outros lá, que confirmam esse negócio? Eles vão dizer que tem que fazer menos flexibilidade, simplesmente. E parece que essa prática geral de ficar alongando meia hora, etc., não seja para todos. Tem que cuidar bem, porque... E aí eles confirmaram que ao nível muscular realmente tinha pouca rigidez para os caras mais flexíveis, né? Ou seja, eles não estavam usando tanta energia elástica naquele padrão de movimento de corrida lá. Isso repercutia negativamente, né? E aí, diminuindo esses níveis de flexibilidade, parece que chegaram em pontos ótimos para essa geração. A outra coisa que o pessoal confunde muito é com a rigidez, que aí é o contrário, que os caras produzem mais energia elástica se são mais rígidos. E o pessoal confunde rigidez com elasticidade. Elasticidade é uma capacidade de um sistema de armazenar e reutilizar energia. Então não adianta, como eu falei do attenuation lá, power, né? Se tu o power attenuation, se tu só recebe essa energia, tu não resolve o problema elástico. O problema elástico em ensaios lá de engenharia tem a ver com essa capacidade de um sistema se deformar, né, e voltar à posição, né, e armazenar e utilizar a energia em bom estado. Porque também o pessoal às vezes aprende só uma partezinha que diz, não, se volta à posição normal, como é que eles dizem, é uma deformação elástica, né? Se ele não volta mais à posição normal, é uma deformação, é plástico, né? Então aí começa processos lesivos. É verdade isso para lesão, mas para o desempenho a gente tem que lembrar que nesse processo tu tem que armazenar energia e tem que utilizar, porque é isso que tem a ver com o sistema elástico dinâmico, né, em exercício, né? E a rigidez é parte desse processo. Então, se tu tiver mais rigidez, é como se tu engrossasse teu tendão, tua mola, com um treinamento X. Mas não adianta se tu aplicar pouca força, por exemplo. Então, e os estudos estão mostrando isso, que não tem uma meta narrativa. O cara treinou força rápida, rigidez melhorou. Não, nem sempre. Às vezes a rigidez é menor num certo grupo, porque para aquela condição ali ele consegue utilizar mais energia e menos dinamicamente. E se tem que confirmar isso também, porque é complexo, né? A gente está falando de uma estrutura só ali, mas que está encaixada num sistema articulado complexo, né? Então tem que cuidar com isso, tem que se avaliar, e a Recens está se engatinhando sobre isso para ver o que pode acontecer para cada grupo muscular e tal, né? Mas lembrando disso, que os conceitos têm que estar bem firmes, né? Elasticidade não é sinônimo de rigidez, né? Não é assim a capacidade de tu usar e reutilizar essa energia, que tu pode ser em maior rigidez ou menor, depende da força que tu coloca no sistema, das condições que tu joga ali na lei de Hooke, né? Então tem que cuidar isso, né? Entendi. E essa capacidade é diferente para todo mundo. Cada um tem uma capacidade diferente de elasticidade. Tem ainda a questão individual mesmo, né? Porque está ligado a restrições anatômicas também. Para vocês terem ideia, gente, faz uns anos eu peguei eram uns DVDs ainda, se usava esse negócio, de avaliações de estrutura muscular. Deixa eu tentar lembrar lá do paradoxo. Vocês nem estudam mais essas coisas. Paradoxo de Lombard e o paradoxo de Ilha-Psoas. Tá? Vocês lembram do paradoxo de Ilha-Psoas? O Ilha-Psoas é um músculo lá que vem de regiões laterais ali das vértebras, tá? Corpos laterais lá da vértebra, e ele vai se ligar no ilho, tá? Que é uma estrutura ali da nossa pelve, né? E, bom, o que acontece? O paradoxo, a gente fala muito disso quando vai fazer abdominal. Se a gente fica com os joelhos estendidos no abdominal, a nossa lombar ela faz uma curvatura. Se o cara é mais encurtado, então faz uma hiperlordose ali, né? E aí, o que acontece? O ilho funciona pressionando. Quando acionado, como ele está lateralmente disposto e a posição inicial está assim da nossa lombar, quando tu vai fazer o abdominal, ele ativa junto e faz uma hiperlordose, machuca essa região lombar. Tá? Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta colocar numa posição neutra, que não é, às vezes, nem fisiológica ou até neutra mesmo. Para quê? Para o ilho funcionar tracionando todo o sistema sem pressionar. Isso é o paradoxo do ilho, mas
talvez isso já tenha caído em desuso, mas é um bom exemplo do seguinte que eu ia falar. Com a Flávia foi me mostrar esses DVDs lá que tinham... era aquele equipamento mais moderno que tem no mundo, que me faltou o nome agora, que tem na PUC, lá no Instituto do Cérebro. Ressonância magnética funcional. Tá? Que é um problema, a gente já tentou usar isso em movimento, mas é um rolo que não pode ter metal perto e tal, deles lá. Bom, mas aí viram essa estrutura e o que me chamou a atenção, que eu ia falar para vocês, é que em torno de 20% a 30% das avaliações que a gente viu mostrava que o ilho psoas não era ligado às estruturas laterais da vértebra, era ligado ao corpo central da vértebra. Ou seja, mudavam completamente a ação dinâmica quando acionados, assim, né, por causa dessa variação anatômica, que a gente aprende de um jeito, mas a variação individual é enorme, assim, né? E aí é um rolo também, tem que ter modelos músculo-esqueléticos mais individuais para tentar entender essas respostas. Então eu dou só esse exemplo para mostrar para vocês como as coisas, às vezes, tem que se ter cuidado, assim, e avaliações individuais, no mínimo ter um pouco de paciência sobre aqueles dados que a gente vê e que às vezes na realidade não se confirmam, né? E por isso que entra essa análise também individual, né? Não só ver o que mudou de forma em média, mas olhar os casos individuais, porque é isso, que às vezes tu diz, mudou, mas tem que lembrar que 20%, 30% não muda, são os não responsivos e tal, né? Esses casos aí também tem que cuidar um pouco, né? Tem que se estudar mais e ter mais ideia. De novo, uma coisa que ajuda é ter avaliações individuais boas, né? E aí vão me dar mais ferramentas para entender o que eu vou fazer em exercício, né? O que mais, pessoal? A gente tinha que preparar perguntas, Israel. Se ninguém pergunta, tu fala de alguma coisa para a gente... Não, eu tenho pergunta. Que pergunta nunca falta. Olha só, Tarta. Uma coisa que tu falou na última aula foi a relação da sincronização, que é mais ou menos a mesma ideia do transfer, né? Do treinamento de força e aplicação para algum gesto motor e especificidade, né? Daí eu pensei, qual a sincronização do treinamento de força com esportes tanto intermitentes, então, por exemplo, futebol, basquete, futsal, né? Então, essa é uma. E como que a gente pode aplicar? E como que é também com relação a esportes, por exemplo, overhead, né? A gente pega o vôlei, principalmente, o tênis. Como é que funciona essas nuances, assim, do treinamento de força para essas aplicações? Sim, sim. Não, tem esses casos de overhead que tu falou, tem gestos que têm alto risco de lesão, tem prevalência de lesão mais altas e tipos de ações específicas. Mas, de qualquer jeito, o que acontece? Os antigravitários é mais simples a coisa, tá? Então, tudo que é sprints dos esportes, mudanças de direção, que acontecem na maioria dos esportes coletivos e tal, já está bem estabelecido até as formas dessa transferência, né? O uso de implementos elásticos, o corpo do colega mesmo com carga, tem muito material sobre isso, tá? Agora, dos arremessos, as situações de maior potência, por exemplo, saque do tênis, né? Do vôlei também, né? Essas transferências são um pouco mais complicadas, tá? Mas igual se usa isso. O que só tem assim, tem menos evidência que comprove essa transferência tão direta. É mais fácil nos antigravitários. Então, todos aqueles que envolvem cinturão com sprint, que fazem no futebol, futsal, um monte de esporte, esses são mais simples, né? Agora, a transferência, por exemplo, no ataque do vôlei, ele é muito mais complicado, assim, não é tão simples só fazer exercícios elásticos lá em cima com uma boa transferência. Não parece que não tem tanta transferência e ele tem também uma questão individual muito forte. É como se algo na formação. Então, quer ver o caso, assim, o cara aquele da seleção brasileira, o barbudo, aquele que ataca de um jeito só dele lá, tem um relato até do... O Wallace, não é? O oposto? O Wallace. O Wallace, isso, obrigado. É isso aí, o Wallace é o caso. Tá? Ele ataca de um jeito que é muito diferente dos outros e consegue gerar uma potência com aquilo lá. E o Berriel já viu ele treinando, já propôs até situações assim de tentar entender o que ele treina para os outros começarem a fazer. Porque talvez ele tivesse um segredo, mas
mas parece que tem ali uma coordenação intersegmentar que se forma em fases iniciais e depois é difícil de outro modificar, entende? Mudar a característica. E tanto é que tu não vê isso mesmo, né? Então é difícil ter essa transferência com tanto ganho, tá? O que acontece ali nesses casos é uma regra geral também, né? O desenvolvimento de força geral, ele em atletas mais estabelecidos é muito pequeno. Ele tem que ter ganho isso nos primeiros anos da formação, até a parte importante dele. Depois ele mantém isso e vai se trabalhar com velocidade um pouco maior, né? Talvez a solução esteja na fase de formação. É uma hipótese, né? Que a fase de formação tem que dar as condições para ele tornar aquele padrão motor daquele jeito, aliado ao trabalho. Mas depois que ele está formado, tem menos... Essa transferência, que eu falo muito em aula, é mais rara, é mais difícil. O que o pessoal tenta fazer é diminuir lesão, risco de lesão, com trabalhos lá de equilíbrio e tal, mas aquilo a gente sabe que é muito pouco, assim, ligado a desempenho, né? É importante, mas é secundário sobre desempenho, né? Tem que pensar no desempenho também, né? E aí não tem tanto poder. Os antigravitários, não. Os exercícios antigravitários têm mais cancha ali de fazer essa transferência, ver a mão disso, né? Isso tem relação. Isso tem relação, tem estudos que mostram que, por exemplo, atletas de alto nível, por exemplo, da NBA, quando tu olha o período de base deles, eles faziam atletismo, eles jogavam basquete, eles tinham outro repertório de outros esportes junto. Tem a ver essa relação até com o próprio controle intersegmentar que tu falou? Tem. Se ele tiver mais chance de mais habilidades, isso vai dar mais condições, né? De novo, que vai ter uma variabilidade ali individual enorme, né? Depois, mas certamente essas primeiras fases ali interessam muito mesmo, né? E tem mais efeito do que fazer depois de grande, né? Depois de super formado, né? Realmente, tá? Vocês podem ver assim, tem a diferença até de estrutura corporal, né? O ganho de força mesmo, aliado a tudo isso, vai mostrar que tem fases que são importantes, né? Que vão formar o jeito que o cara é e depois vai ser difícil mudar. Um LeBron James para um Michael Jordan. Tem aqueles padrões que tu vê que são de um jeito ou de outro. E não adianta tu querer tentar mudar pura e simplesmente, né? Agora, uma coisa que vai interessar muito é a fase de formação ali. E a formação que eu digo até os primeiros anos da parte profissional ali, né? Quando sai do universitário, no caso deles, né? E é a mesma coisa do futebol também. O futebol brasileiro, né? Quando a gente fala a nossa formação e o jogador brasileiro, que é diferenciado ainda, apesar de todo o atraso nosso tático e etc., continua sendo ainda um atleta de alto nível, dos melhores do mundo, se a gente pudesse botar em média, assim, apesar de toda a crise, né, do futebol brasileiro. Também parece ter relação com essas questões, né, de adaptação e, inclusive, tático-mental, né? Eu tive, assim, nos anos que eu estive na Itália, eu tive práticas de futebol. Tem umas histórias divertidíssimas. Eu joguei até num nível que é nono, acho que era quinta, como é que se chama, classe lá, nível de futebol. E eu achava que eu estava indo jogar, resumindo, eu achava que eu estava indo jogar numa pelada de fim de semana, né? Me convidaram para jogar e me disseram qual é a posição que tu gosta. E eu disse, eu não quero ficar marcando, porque eu não jogo há anos, né? Eu gosto de ficar na área. Eu disse assim, os caras se olharam, não entenderam bem o que eu falei. Aí quando eu vi, tinha árbitro, tinha preleção, tinha quadro branco e eu estava de centroavante. E tinha um cara do meu lado que era um cara que tinha jogado nas canteiras do Barcelona. Imagina o ridículo que foi, porque eu não jogo nada, né? E eu tenho um estilo uruguaio de jogar, para resumir um pouco a história. Mas aí eu vi um pouquinho de como o italiano vê o futebol também. Eu acho que isso também relaciona, né? Eles são muito duros, assim, né? Por isso que também isso influencia acho que a saída de jogadores com maior diversidade, porque se tu treina com mais liberdade, com mais possibilidade, é certo que tu tem mais chance, né? Essas questões também estão relacionadas a essa variabilidade de movimento. Não só treinar outras coisas, mas também até o que tu tá treinando com possibilidades diferentes. Porque, gente, realmente, assim, eu me lembro lá, era um nível relativamente baixo, mas tinha arbitragem.
mas eu me lembro que assim, o fazer o drible pelo drible e perder a bola por causa de um drible pessoal era uma das maiores tragédias, assim. Era uma gritaria, era um terror, assim, num nível baixíssimo, assim, né? Então ali eu vi um pouco da cultura deles. Joguei depois bola com eles também, set, sabe, society, coisa assim. E também era uma gritaria, um troço, não podia brincar de jeito nenhum, né? Vou contar uma história, eu fecho. Eu estava de zagueiro uma vez, e assim, primeiro que eles gastaram 10 minutos da hora que a gente pagou, 10 minutos só para escolher a estratégia de jogo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Os caras, 10 minutos, gente, era 1 hora paga, 10 minutos discutindo. 2 ou 3, faz pressing, que eu nem sabia direito o que era. Bom, aí eu fui aprendendo aqueles negócios. Aí, o que aconteceu? Eu estava de zagueiro ali 1 hora, uma gritaria 0-0, todo mundo, o cara se matando, assim, uma tática, tu não podia errar 1 metro da posição, da distância do outro, uma coisa louca. E era o jogo de society de fim de semana, era um sábado ou domingo. Aí eu fiquei de zagueiro, o goleiro me passou a bola, eu tentei levantar a bola por trás, assim, fazer um troço estilo Romário, uma palhaçada, né? Bom, das poucas coisas que eu sei fazer. Consegui perder a bola e tomamos um gol. Não, o árbitro, eu me lembro do goleiro gritando para mim, questo qua é um gioco, mas o pescoço dele estava todo vermelho, berrando, todo mundo berrando, né? Porque eu tinha feito o pecado capital, né? Então, imagina, isso era coisa de grande. Eu imagino que na formação isso também influencia sobre a questão de variabilidade, né? Sobre as possibilidades de jogo, porque se o sistema não te permite fazer certas coisas, isso também vai limitar a criatividade e as ações diferentes também, né? Eu acho que isso também tem relação, né? Só sobre isso teria um monte de assunto, mas não, vamos falar coisas mais da matéria, senão eu começo a contar a história, é brabo. Amanda, não tem nada? Tá tudo bem? A Graciane sempre tem alguma coisa. Peguei ela desprevenida. Chegou agora. Tô de furona nessa turma hoje. Ah. Deu um tempinho aqui e corri para aula. Beleza. Pessoal, sobre essa coisa do futebol, eu ia falar, mas, assim, só tem que cuidar com esse discurso, assim, tem um discurso que às vezes esvazia a educação física, né? Eu vi, assim, eu vou dar os casos extremos, só para a gente se divertir aqui, mas tem o Rivelino lá, né? Quando tu ouve ele falar, meu Deus, né? Tu perde todo o encanto com que tu via o cara jogar, né? Mas, assim, resumindo, o Rivelino é um cara que tem espaço na TV do futebol lá, né? Só que é num nível muito raso de discussão, às vezes, mas tá. Mas ele aparece lá e fala, né? E segundo ele, eu não sei se ele continua com essa opinião, eu já vi há alguns anos, aí tento evitar de ouvir ele, né? Depois disso. Mas ele diz que uma das grandes culpas do futebol brasileiro, da crise de todo esse futebol brasileiro, são os professores de educação física nos níveis inferiores de formação, que estão fazendo perder a criatividade da essência do futebol brasileiro, blá, 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 blá. Chega a dar pena, assim, né, gente? Porque, de novo, essa criatividade que eu falei dos italianos, etc., tudo isso tem um peso e uma medida ótima, né? A gente pode ver, tem treinadores argentinos hoje no futebol brasileiro que são os que mais arriscam sobre a questão ofensiva, né, que é uma característica do futebol brasileiro. Então, isso não necessariamente, essa coisa de estudar e ciência não tem que estar ligada à perda de criatividade, porque a pergunta do Gabriel foi nesse sentido e os americanos viram isso também, e os americanos são os melhores nisso, né, em definir, assim, ter dados e conseguir relacionar com a evidência, né? E eles começaram a ver isso também, que essa variabilidade em certas fases, nesse grau, gerava resultados ótimos, né? Mas aliado à ciência junto, né? Porque uma das coisas que revolucionou muito eles, com a era do Michael Jordan, etc., foram os saltos também. Então, aliados a treinamento, né? Os caras tinham as características e tal, mas tiveram formação também, né? Científica também sobre isso. E, inclusive, sobre a criatividade, sobre o prazer do jogo,
Essas coisas não são incompatíveis, sabe? Às vezes tem uns discursos, eu, por exemplo, tenho relações de pesquisa, de parceria com o pessoal das artes, e às vezes o pessoal das artes vem com esse discurso, porque o pessoal da educação física são frios, são isso, são aquilo. Eu digo, olha, sim, pode ser que seja, mas a ciência do esporte tá trabalhando com isso também, né? A gente está tentando entender os aspectos do prazer do exercício, da aderência. Eu canso de falar com vocês aqui, né? Eu falo que tem que ser baseado em evidência, e só que assim a questão da prática, da experiência, do olhar prático ali, ou que o pessoal chama na medicina clínico, né? Que seria ele é fundamental. Ele vai estar sempre cruzando aquilo que eu vou fazer também de avaliação e tal, né? Então, tem que cuidar com esses discursos, assim, de que o cara é muito teórico, etc. Não, a ciência hoje, ela é uma ciência real, ela não é cartesiana só, né? Ela vai usar a cartesiana quando servir, mas ela está super moderna, né? Tanto é que as teorias de fadiga, etc., estão considerando toda essa complexidade mesmo, ligada ao psicossocial, ao prazer do jogo, à aderência, aos valores que tu coloca naquela tua prática de treino. Todos esses elementos são importantes. Tanto é que eu dei vários já exemplos para vocês, né? De treinadores que não tinham isso tão bem, e os caras acabam quase sempre falhando, né? Em algum momento, né? Nenhuma pergunta, pessoal. Por exemplo, sobre princípio da continuidade. Vocês entenderam bem? Sei lá, que é um dos princípios que eu... Tá, o princípio da continuidade, por exemplo, além eu vou fazer a pergunta para vocês, né? Tem uma coisa óbvia que é simplesmente faltar ao treino, né? E a gente deu exemplo, mas tem também outro elemento, outra coisa que pode ferir o princípio da continuidade, gerar reversibilidade, que é o quê, gente? Além da falta de treino, faltar ao treino, né? É que as perdas são muito maiores do que os ganhos, né? Tu consegue ter o espaço-tempo de perda é muito mais rápido do que o que tu ganha. Então, isso fere todos os teus objetivos a médio, curto e longo prazo. Tá certo, mas isso ainda é uma visão ligada à falta, né? Digamos, o cara faltou tais dias, vai ter essa repercussão, tá correto. Mas tem também um outro elemento, tem o princípio da continuidade, ele pode estar sendo afetado sem o aluno faltar. Resumindo, é isso. Qual é a situação? Lesões? Não, mas lesão ele falta. Erro de treinamento. Erro de treinamento, né? Isso aí. Lembrem disso também. O erro de treinamento pode levar a problemas de continuidade, de adaptação específica. Aí é uma continuidade das adaptações, não é a presença física só, né? Então, eu tenho que estar atento quando eu montar meu treino a longo prazo, como eu vou substituir coisas, assim. Eu vou tirar um treino aeróbico, mas como é que eu vou manter aquilo, né? O treinador tem que estar pensando nisso a ponto de não arriscar aí ter volta, né? Às vezes, quando muda de espaço, saio da sala de musculação e o cara vem com um nível de força X. Como é que eu vou substituir isso para não ter perdas muito grandes na força, né? Vou substituir com algo mais aplicado, né? Pesos livres. Aí eu tenho que trabalhar com isso também para não incorrer nesse problema. Eu tenho uma paciente que fez uma lesão de tendão de Aquiles na inserção e uma calcificação, tá? Por excesso de treino, ela é corredora, tem 62 anos, correu maratonas, correu São Silvestre e tal. E ela fez uma lesão por excesso de treino. E aí a gente deu uma segurada no treino, e para ela não perder condicionamento, eu pedi caminhada, voltou a doer, tinha parado de doer, voltou a doer, uns trotezinhos, daí deu problema. E aí eu pedi para ela, então, que ela não corresse mais e fizesse algum treino em lomba, tipo fartlek, né? Mas ela já não tinha estudado fartlek ainda. É fartlek? Fartlek. Fartlek. Isso. Então, eu posso fazer isso, assim, por exemplo, se a pessoa tem alguma lesão que a corrida prejudica ou faz piorar o quadro álgico, eu posso substituir por inclinações, alguma coisa assim? Sim, deixa eu te dizer assim da minha experiência. Eu trabalhei algum tempo nisso, né?
Estava falando hoje, até antes de começar a aula, eu soube que a Amanda está trabalhando com a Ana Kanitz, né, que é dessa linha que o Cruel construiu ao longo dos anos com a corrida em piscina funda, e que eu acabei estudando com corredores, no caso, e depois eu acabei dando treino para vários atletas, que não eram só corredores dentro da água, tá? E claro que a maioria chegava do jeito que eu não queria. Eu sempre quis fazer treinos de base com eles, para evitar lesões dentro da água. Só que eles me chegavam quase sempre quando estavam lesionados, né? Que aí eles começam a correr atrás de coisas diferentes, né? Senão eles costumam fazer aquilo que eles mais fazem, né? Esse é um problema, tá? Então tinha várias estratégias, assim. Mas a corrida uphill, né? Em lomba, né? Ela é uma boa estratégia, mas depende também do tipo de lesão, né? Porque eu vou te dizer assim que coisas ligadas a tendão calcâneo, flexor plantar, alguma fascite ali, eu com subida eu não tive bons exemplos. Claro que reduz, tá? Biomecanicamente, quanto mais inclinado, tu tem menos impacto e tu tens uma ação mais lenta, assim, mesmo tu encurtando a passada, é uma ação um pouco mais protetora mesmo, né? Assim, dessas forças lesivas, digamos. Só que quase sempre não me resolvia, assim, eu quase sempre tinha que colocar eles dentro da água primeiro, e aí o uphill como um passo, entendeu? Ainda para ir para o plano, digamos. Essa é uma dica boa até, é como um meio. Mas claro, se ele está conseguindo treinar no uphill, tá bom, não está sentindo dor, esse é um sinal que a gente usa direto, né? E depois fazer a avaliação direitinho, mas se ele não está sentindo desconforto, isso já é bom, significa que o estado dele não é tão grave, né? Mas dentro da água eu tinha muito mais segurança, inclusive com percentuais diferentes. Ela fez uma... Ela fez umas 2 vezes e continuou com dor, daí a gente parou por 3 semanas. E ela retomou semana passada com trotes, mas aí sem dor. Qual era a lesão dela mesmo? Oi? Qual era a lesão dela mesmo? Era a tendinite do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles, só que ela tem uma calcificação porque ela estava com bastante edema e vermelhidão ali, um processo inflamatório, né? Mas assim, palpando ali, comparando, eu bati foto dos dois também. Ela tinha um crescimento da região, então provavelmente ela tem uma calcificação já das fibras de inserção, né? Sabe qual é o problema? É que quando corre uphill, o aluno, quanto mais inclinado é o terreno, mais ele faz o apoio em ponta de pé, né? E aí mais sobrecarrega por esse lado, entende? É menor as forças gerais, mas tu tem uma transmissão mais forte ali e numa amplitude grande, né? Que também pode estar aliado a essa sensação de dor. Por isso que a minha experiência não é muito boa quando é nessa região mesmo. Por isso que tu falou, eu achei eu tentaria fazer outras coisas. Por um lado eu entendo, né? Porque às vezes é o que tu tem na mão, né? E aí tem que testar, mas seria mais arriscado. E a dica que eu dou é ir para a água mesmo, achar uma Amanda da vida, achar a geração nova aí, para trabalhar juntos mesmo como parceiro, para tentar levar, porque o problema é que pouco professor de educação física sabe trabalhar dentro da água também em geral. Quando sabem é hidroginástica, né? Que o Cruz trabalha, mas como estratégia desses atletas, assim, tem menos, assim. Então seria legal achar mesmo o pessoal que estuda isso, que é a escola ali do Cruel, né, que fez ao longo dos anos, mas ficou meio parado sobre essa parte, né? E agora eu sei que eles estão voltando aí. E porque seria legal até incentivar eles a manter isso, né? Assim, ó, nesse perfil que tu está dizendo aí, é mais importante ainda. Porque eu digo, né, questão de tempo, eu falo até dos meus colegas da URGS, né? Vai passando o tempo, tu tem chance de brigar com mais gente, tu tem chance no treino, tu tem chance mais de te lesionar. É o tempo que aumenta a probabilidade, né? A teoria bayesiana explica isso, né? Só que tu tem mais motivo ainda de fazer coisas que te dê suporte para aquilo que tu quer manter, né? Então a ideia é assim, ó, provavelmente para os idosos, os masters, né? Eles deveriam estar mais ainda correndo dentro da água como parte do treino. Eu já acho que deveria ser para muita gente e eu acho que a exceção é a regra, assim, que não precisaria de um treino desse tipo. Só que nesse caso aí eu acho que não tem nem exceção. Fazer um 30% dentro da água, fazer 2 sessões de treino por semana dentro da água, eu acho que ia ajudar bastante eles.
E aí, dentro da água, tem características diferentes, né? Começar no deep, se puder, e ir para a água rasa, né? Fazer coisas na água rasa. Aí tem alguma sequência assim. Vou propor para ela, quando der para voltar, de fazer essa... Eu me lembro que a gente tinha um horário, até o horário do meio-dia, eu usava a raia do lado, assim. Eu usava a raia ali na piscina da ESEF, ou um tempo, assim, eu consegui outras piscinas. E aí mantinha atletas, às vezes até de modalidade diferente, treinando ali. Só que era difícil convencer, né? Porque, às vezes nem o treinador acreditava, e quando tinha lesão, sim, aí eles vinham, aí os caras eram mais sensíveis, né? Mas fica a dica aí para Amanda e companhia de voltar a ter aquilo, porque vocês vão ver que atleta lesionado, esse é um mercado forte, assim. Teria que se aliar ali com os físios para pensar isso. Os físios é uma boa estratégia de conversa, né? Da lesão pro treino, né? É excelente, assim. A gente teve casos nos times de futebol. Eu me lembro o caso do Grêmio, o fisioterapeuta do Grêmio vir falar com a gente, aprender até, e eles mesmos aplicarem lá, fazendo essa transição, né? Lá envolvia muito dinheiro, e como sempre, onde tinha dinheiro, a gente não... A gente pegava, às vezes, uns atletas ferrados, né? De grana e tal. Tinha um trabalho bem legal. Acho que é isso, né, pessoal? Feito carreto. Ficamos por aqui, então, tá? De tarde eu vou fazer a mesma coisa, eu vou continuar a matéria, tá? Então fiquem atentos que o conteúdo, o segundo bloco vai ser dado de tarde, no início da tarde, e depois tem os tira-dúvidas, tá? Então vocês vão assistir por YouTube ou no horário da 1h30, tá? Como se vocês quiserem pegar ao vivo, eu vou colocar agora, porque tá tudo sem os links, tá? Vou ver se eu atualizo isso, boto mais meia dúzia de link ali. E até onde vai a minha paciência. E aí depois eu boto... depois a gente começa a aula, mas vocês podem acessar pelo YouTube depois, né? Tá bom? Feito então, pessoal. Valeu aí pelo tempo. Valeu, Tartá. Bom prosseguimento aí. Boa terça-feira. Obrigadão.